pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Spacecast. Eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e embaixadora Space Squad. Oi pessoal, eu sou a Letícia, eu sou instrutora do Sinai e também sou embaixadora do Space Squad. E aí galera, eu sou o Gabriel Taveira, sou embaixador do Space Squad e a gente está aqui num episódio muito especial com o Diego. Fala, Dave, beleza? E aí, galera, cara, brigadão pelo convite, bom demais estar aqui com vocês. Pra quem não me conhece, eu acho que todo mundo quase vai me conhecer, mas pra quem não me conhece, meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO aqui na Rocket, trabalho desde 2017 com educação, né, na própria Rocket City, então a Rocket City já tá completando aí quase 6 anos de existência, mas desde antes disso, trabalhei muito tempo com programação, hoje até estava pensando nisso ontem, tô completando praticamente 13 anos no mercado de programação. Comecei com Pascalzinho lá no começo, mas é isso, cara. Eu tô feliz demais de estar aqui com vocês nesse podcast e tomara que a gente tenha bastante coisa para conversar. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre tendências e frameworks. E primeiro a gente quer saber de você, o que você acha sobre como essas tecnologias impactam, né, as tendências e frameworks da programação recentemente, que estão acontecendo recentemente. Porque tem muita essa coisa de hype, né? Tem muita essa coisa de durar pouco tempo, mas eu acho que isso também afeta o futuro de certa forma, vai meio que alterando. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Eu acho que, falando do ecossistema JavaScript em geral, e eu digo JavaScript porque ele difere bastante dos outros ecossistemas, porque se a gente for pensar historicamente, o que acontece na maioria das linguagens, né? A gente tem, primeiramente, quando a linguagem se populariza, a gente tem uma divisão da comunidade entre várias opções de frameworks, até que todo mundo quase que centraliza em um único framework, e todo mundo utiliza aquele framework, e a gente consegue ver isso nascendo primeiramente em Ruby com Rails, Python com Django, PHP com Laravel, que por mais que existam outras opções no ecossistema, existe aquela opção que todo mundo lembra na hora que fala da linguagem. Quando a gente vem para o JavaScript, é um pouco diferente, porque o JavaScript, por muito tempo, não existiu um framework, não existiu o grande, digamos, salvador da pátria, que seria qualquer aplicação pode ser desenvolvida com esta tecnologia, independente da escala. E ao longo do tempo, a gente foi vendo surgindo quase que protótipos de frameworks, e muita gente chamando o próprio React de framework, Vue de framework e tudo mais, porque era algo que já facilitava muita coisa. Só que o grande ponto de por que no JavaScript foi diferente das outras linguagens, na minha opinião, é que o surgimento dos frameworks dentro do JavaScript, ele aconteceu num timing de mercado totalmente diferente do surgimento de frameworks em outras tecnologias. Por que eu digo isso? Quando o Next nasceu dentro do ecossistema JavaScript, que é o framework hoje mais popular do ecossistema React, ele já nasceu backed por uma empresa. Ele já nasceu criado por uma empresa, ou seja, ele já nasceu com um propósito comercial. A maioria dos frameworks, como o próprio Rails, o Django, eles não nasceram com propósito comercial. Eles foram frameworks que nasceram de dentro para fora, da comunidade, né, de dentro para fora. Enquanto os frameworks do JavaScript, a maioria deles que já saíram e a maioria deles que ainda vai sair, todos eles vão nascer com cunho comercial, com propósito comercial. A grande diferença, então, de nascer esses frameworks com cunho comercial, não é o ponto do cunho comercial que fez necessariamente eles serem melhores ou piores, mas começou a existir uma concorrência, de certa forma, uma corrida para quem consegue dominar a comunidade muito forte. Por isso que eu acho que existe uma grande diferença dentro do mercado JavaScript comparado com os outros mercados, com as outras tecnologias, que é exatamente essa que todo framework ele nasce com um propósito comercial por trás, assim. E isso traz vantagens, traz desvantagens, mas traz uma concorrência muito maior, porque a gente vê o Remix sendo comprado, a gente vê Gatsby sendo comprado, né, agora pela Netlify, ou seja,
eu não sei se vocês percebem, mas a gente passou da época que as pessoas, ou melhor, os projetos mais famosos open source, que não deixam de ser projetos open source, mas por trás deles sempre tem alguma coisa comercial, sempre tem um serviço cloud, sempre tem alguma coisa que vai nascer por trás. E novamente, não criticando. É melhor até que seja assim, porque, pô, uma Vercel captar 20 milhões de dólares vai ajudar a conseguir contratar mais gente boa para conseguir melhorar um Next da vida e por aí vai. Mas por isso que eu acho que esse ecossistema é tão diferente e é muito mais difícil de analisar e tomar decisões corretas, porque quando tu tá numa linguagem que não tem essa corrida comercial por baixo dos panos, a tua decisão ela vai muito mais pelo lado, analisar a comunidade, analisar a performance, analisar a parte técnica da tecnologia que tu vai utilizar, entender quem que tá utilizando, né. Quando você tem esse cunho comercial, aí sim, o fator que a Ali trouxe, que é o hype, ele é muito mais impactante, porque acontece uma NextConf da vida, por exemplo, que acontece todo ano da Versa, umas 2 edições, e eles colocam tanto barulho em cima, que até quem não é do ecossistema JavaScript quer saber o que que é esse tal de Next. Então, tá entendendo como ter uma empresa com cunho comercial, né, por trás de um framework, por trás de uma tecnologia, traz mais impacto nesse momento de hype e às vezes influencia uma pessoa que antes ia escolher talvez uma outra opção, escolher uma opção que está mais na moda porque tem mais barulho em cima daquilo, né. Então eu acho que essa é uma análise um pouco mais geral e claro que a gente pode entrar em casos mais específicos de cada um deles, né. Faz todo sentido. Muitas vezes eu vejo uma apresentação nova do Next, eu fico louco para testar aquilo ali. E eu queria saber se você se move muito pelo hype ou quais são os seus critérios. Se você tem uma série de critérios, tipo, eu só uso a tecnologia depois de já ter lançado por tanto tempo, eu só aplico em produção se tiver tanto número de estrelas. Quais são a tua base antes de tomar uma decisão de migrar para uma tecnologia ou de testar uma tecnologia em produção? Legal. De Cara, eu testar, acho que imagino que assim que sair, você já tá lá não, tentando, pior que né? não. Pior que não. Vou ser sincero com vocês. O primeiro, por exemplo, o Next 13, né, ele saiu com aquela nova atualização do diretório app lá, e rolou cara, um barulho gigantesco por volta disso. Acho que já faz uns 2 meses que isso saiu, se não mais, assim. A primeira aplicação que eu fui desenvolver com o diretório app foi hoje, literalmente, assim. Eu falei: "Cara, vou ver, o que que é isso", né. Porque, cara, assim, eu sei e isso não é só eu, é qualquer um de vocês, qualquer pessoa que já tenha um conhecimento, prévio, né, no React, nas outras versões do Next, eu sei que em uma semana eu pego tudo aquilo ali que atualizou, e eu aprendo e eu saio utilizando. Só que o ponto do hype, cara, é que a gente tem que cuidar, é que às vezes tem muita coisa que sai na comunidade que é muito mais alarmante e dá muito mais vontade de estudar, parece algo muito mais fantástico do que realmente é, do que realmente vai fazer sentido no nosso dia a dia, sabe. Eu vou dar um exemplo, e aqui não querendo desmerecer nenhum trabalho, mas tipo assim, a gente olha para o hype, por exemplo, por volta do Turbo Pack, né, que foi lá o que foi lançado junto com o Next, o sucessor do Webpack, não sei o que das quantas, e agora 4 vezes mais rápido que o Vite, não sei o quê. Cara, e cria um barulho tão grande. Tu sabe o estrago que é para um iniciante que tá ali dando os primeiros passos para aprender React, aí aprendeu um Webpack da vida. Cara, o iniciante que vê essa notícia, tipo, cara, acabou, a pessoa vai achar: "Meu Deus, eu tô tipo, tá tudo errado que eu tô estudando", e só que no real, nem TurboPack, nem Webpack, nem ES-Build, nem nada disso deveria existir, nem nada disso vai existir no futuro, se Deus quiser. Então, o hype, cara, ele tem que ser tomado muito com cuidado, assim. O meu critério, geralmente, para eu começar a estudar, alguma coisa, é é muito difícil dizer, porque não é como se fosse uma chave que vira, assim, não é um número de stars, não é é tipo, cara, eu nunca estudo nada que foi lançado, assim, tipo, que não seja algo que eu realmente acho que, sei lá, é algo que eu não posso ficar de fora, mas eu nunca estudo algo, logo 1 mês ou 2 meses depois do lançamento. Sempre passa pelo menos uns 2 meses depois do lançamento, e aí eu vou estudar.
Esse é o meu critério base, assim. Eu nunca estudo algo na semana do lançamento ou depois nas próximas semanas. Por quê? Porque nessas semanas tem muito burburinho envolvido. É muito youtuber fazendo conteúdo, tipo, cara, ai, não, isso aqui vai ser a próxima, não sei o quê. E aí tu vê outra é muito barulho, tu não consegue estudar aquilo e criar uma opinião própria, uma opinião pessoal. A tua opinião sempre vai ser baseada na opinião de outras pessoas. Então eu sempre demoro pelo menos uns 2 meses, cara, saiu algo, beleza, daqui a 2 meses eu vou começar a estudar isso. Mesmo assim, se eu fosse usar só esse critério, teria uma infinidade de coisas para eu estudar. E aí que eu começo a olhar, tipo, o mercado. Tipo, cara, para onde que eu acho que o mercado vai caminhar. E aí vai muito também do meu de background, né? Tipo, hoje eu consigo olhar para uma tecnologia e ter um discernimento de falar, cara, tipo assim, eu sei que essa tecnologia, claro que eu não sei 100%, mas eu tenho uma grande probabilidade, tipo, de saber que, cara, tal tecnologia vai para o mercado, tal tecnologia não vai para o mercado, sabe? Então, e aí com base nisso eu falo, não, então eu vou estudar. Tem coisas que eu acho que eu preciso estudar. Tem coisas que eu posso deixar de lado e eu posso estudar somente se eu ver que é necessário. Então, ainda mais pra gente que é do mercado de JavaScript, de geral, cara, isso é loucura, porque os alunos chegam pra mim, Diego, quero fazer, sei lá, gerenciamento de estado no React. Tu já viu o Jotai? Tu já viu o Zustand? Tu já viu o Recoil? Tu já viu o NanoStores? Tu já viu o Easy Peasy? Tu já viu? Tem uma infinidade de bibliotecas. E o ponto é, cara, eu não faço a menor ideia de como utilizar 80% delas. Mas eu tenho certeza que se em 3 dias, 4 dias eu pegar qualquer uma delas, eu vou conseguir utilizar elas. Ou seja, eu vou aprender somente se eu precisar, somente sob demanda. E se eu ver que o mercado está caminhando para utilizar essas bibliotecas, né? Então, eu acho que é isso, cara. Determinador é sempre fugir do hype. É, até, sei lá, até ChatGPT, cara. Tipo, Copilot, essas coisas assim, tá ligado? Tipo, eu fui a última pessoa a testar, cara. A última pessoa a testar todas essas coisas, assim. E, e é isso, cuidar com o hype e ter um discernimento de que vai pro mercado ou não vai, assim. E aí eu vou te perguntar mais questão de interno mesmo. Por exemplo, uma questão que aconteceu recentemente é que o React Native atualizou para a nova arquitetura. E essa foi uma atualização que a gente estava esperando há muito tempo e que é realmente uma atualização que impacta muito no desempenho do aplicativo, né? E mesmo assim, eu esperei um tempo até fazerem todos os testes, até ter versões mais novas para poder atualizar o nosso aplicativo para essa nova arquitetura. Quais são os seus critérios para, nesses casos mais específicos, em que você já usa uma biblioteca e aí lança, por exemplo, um framework, né? E aí lança uma nova versão que tem alguma coisa importante, mas que impacta bastante? E daí como que funcionam esses seus testes? Tá, é que esse caso do React Native, assim, é um caso, na minha opinião, bem específico, assim, porque a questão não é só tu escolher uma nova versão porque ela vai trazer uma experiência de desenvolvimento melhor. Não, cara, a tua aplicação ela vai mudar o jeito que ela se comporta quase por completo, assim. E nesse caso específico, assim, eu acho que esse caso é diferente porque, cara, o Fabric, a nova arquitetura do React Native, é algo que a gente vem falando desde 2018, desde 2019, comecinho lá que surgiu os primeiros boatos de como que ia funcionar, remoção da bridge e tal. E aí, é um negócio que, por mais que tu não tá codando, digamos ali, testando essa nova arquitetura, tu tá acompanhando o desenvolvimento. Então, assim, eu acompanhei muito de perto todos os posts no blog lá do React Native falando sobre a nova arquitetura. Então, eu fui acompanhando o desenvolvimento, entendendo o que isso ia impactar na minha aplicação, a nova forma de desenho ali do Skia, cara, tudo isso, assim, eu fui entendendo enquanto aquilo ia sendo criado. Ou seja, quando o Fabric lançou, pra mim quase que nem foi mais não foi um lançamento, foi, cara, beleza, ele já vinha sendo lançado, mas ele vinha sendo lançado em pedacinhos pequenos. Que é diferente de quando há um lançamento de tipo, sei lá, eh, novo framework. Agora, quando o Remix, por exemplo, abriu a Codebase, né, que eles eram um projeto privado, que vendia licença, e eles abriram para um projeto open source.
Então é diferente, porque é um lançamento totalmente diferente. Antes eu nem sabia o que que era o remix, de um dia para o outro nasceu o remix. E aí começa aquilo que eu falei, o hype diz, não, faz isso, funciona dessa forma, é muito melhor que o Next. Então, assim, é totalmente diferente. Então, eu acho que se tu tá num cenário desse que tu tá acompanhando a evolução de uma ferramenta, cara, eu sinto segurança quase que instantânea pra, tipo, colocar as novas versões, no ar, assim. E isso não é só no React Native, eu acho que o próprio React, assim, hoje, lançou a versão 16 cara, se lançar, por exemplo, a versão 17 do React, e aí eles estão com aquela ideia de trazer um novo hook pro React lá, que o nome ainda tá indefinido, mas é só use, só isso, pra ele resolver uma promise. É. Então, cara, se lançar isso amanhã, tipo, eu tenho, confiança pra utilizar. Por quê? Porque tem uma RFC, uma Request for Comment, lá no repositório do React, falando sobre esse novo hook, cara, com uma discussão de mais de 1000 comentários. E, tipo, eu vou lá, olho, leio, tento entender pra onde que tá caminhando. Ou seja, se lançar isso semana que vem, pra mim não vai ser um lançamento. Sabe, pra mim vai ser um negócio que, cara, eu sei, eu já acompanhei, já tô entendendo e quando sair, eu vou saber utilizar, sabe. Então, o próprio Next faz muito isso, sabe. Tipo, eles vão liberando várias features durante o ano, só que essas features elas não recebem tanto destaque. Aí chega no Next Conf da vida, bum, a gente tá lançando tal feature, mas não, aquilo lá já existe há 6, 7 meses, só que tá lá na documentação e pouca gente utiliza, né? Então, tipo, o novo Next Image que eles lançaram agora na última Next Conf. Não, já tava, era só tu usar next barra feature barra image. Já tava lá disponível 6, 7 meses. Então tem várias coisas assim, sabe? Então, é, o negócio é, cara, escolhe um leque pequeno de ferramentas, o qual tu quer ser bom, o qual tu quer ser boa, e, tipo, tenta acompanhar de perto o desenvolvimento daquelas ferramentas. E não ser só pego de surpresa pelos lançamentos, porque assim tu consegue tomar opiniões mais assertivas e mais pessoais também sobre cada coisa, sabe? Eu acho que é isso, assim. Sim, muitas vezes o impacto das atualizações não é tão grande quanto eles fazem parecer. Por exemplo, o Vite é bem mais rápido do que o CRA. Beleza, você mudou. Aí lançou a nova ferramenta, o TurboPack. Pô, você está economizando 5 segundos no seu dia. Assim, será que É, vale a pena você migrar ou será que você não vai nem perceber que mudou alguma coisa porque você não precisa esperar aquilo ali acabar? é. Então, é bom analisar essa diferença na prática para ver se faz sentido, não só em, mas é muito bom, concordo completamente. Diego, uma coisa importante que você estava falando aí é sobre justamente, tipo, como, porque, tipo, você falou sobre várias novidades, falou sobre muitas tendências e tudo mais, então, tipo, como ficar informado sobre essas tendências, novidades, tipo, eu tenho que estar inserido na comunidade ou participando das discussões no GitHub, no repositório daquela lib ou daquela tecnologia, tipo, como é que tu se mantém informado? Eu acho que varia muito de cada pessoa, assim, eu já fui a pessoa que assinava 40 newsletter, assinava 30 canal no YouTube e tipo, cara, chega um momento que tu literalmente, tu assina só mais como se fosse como se tu tivesse cumprindo o teu papel, assim, eu vou assinar essa newsletter porque eu vou ficar por dentro do ecossistema do React toda semana. Tipo, e não vai, cara. Tipo, não é uma newsletter que vai te fazer ficar por dentro de tudo, assim. O ponto é que, geralmente, esses locais onde eles compactam muita informação em um único local pra tu ler, por mais que eles te dão uma sensação de que tu tá por dentro de tudo o que tá acontecendo, na verdade, de tu tá por dentro rasamente de muita coisa. E isso eu acho ruim, porque te traz muito mais gatilhos que poderiam não ser trazidos, assim, na minha opinião, sabe. Então, porque tu lê uma coisa pela metade, e aquilo vai te dar um gatilho, às vezes, de interesse pra tu estudar sobre uma coisa, que às vezes nem deveria ser o que tu tá estudando naquele momento. Então eu tento cuidar bastante, assim, porque, excesso de informação é uma parada que só piora todo ano. Eh, Se é ruim pra gente, é muito pior pra quem é iniciante. E hoje, cara, basicamente o que que eu faço? É como eu falei, eu defini
as tecnologias as quais eu quero ter foco. E essas tecnologias não dá para ficar trocando todo mês. É um negócio que tem que durar pelo menos, sei lá, 1 ano, sabe? Então, a partir do momento que eu tenho quais tecnologias eu quero ter foco, hoje, o que que eu faço? Eu sigo no Twitter pessoas que estão participando da construção das ferramentas e pessoas muito influentes na comunidade por volta dessas ferramentas. Então eu sigo, por exemplo, os engenheiros lá do Meta, que estão por trás do React, eu sigo o pessoal do Expo lá para o React Native, e sigo pessoas que são muito influentes ou pessoas que estão muito próximas da construção dessas ferramentas, e eu tento pegar sempre, digamos, as notícias da fonte, né? E, e cuidar também, porque mesmo assim é muita informação. Eu tenho que digerir aquilo ali, diluir, entender o que que faz sentido eu estudar, o que que faz sentido repassar isso para a comunidade, o que que faz sentido enviar para o meu time, o que que faz sentido é bastante coisa, assim. Mas é um processo que conforme mais tempo você tem na programação, você tem uma facilidade maior de conseguir ter esse discernimento, de conseguir entender o que que faz sentido, você colocar força ou não. Então, hoje a minha fonte de informação principal é o Twitter, assim, eh, só tem que cuidar, né, porque Twitter, cara, tem que seguir as pessoas certas, assim, tipo, Twitter é um negócio que tu tem que, tem que cuidar pra rede social não te consumir, assim, é tu que tem que consumir o Twitter e não o Twitter te consumir, então você tem que cuidar bastante, assim. Hoje o meu Twitter, eu uso um plugin que ele remove chama Minimal Twitter, ele remove toda a fonte de distração do Twitter, então, tipo, tira toda a parte de trending, explorar, tira toda a parte, tipo, de like, comentário, tira, cara, tudo, assim, pra eu ler as coisas sem tomar qualquer tipo de, eh, opinião que vem do próprio Twitter, sabe, que o Twitter tenta me impor, digamos assim. Então, é um negócio que tu tem que ler e tomar bastante cuidado e tal, eh, mas hoje é basicamente eu só uso o Twitter pra me manter informado, assim. Show. Diegão, cara, com essas novas tecnologias, como é que você convence o teu time a adotar aí na Rocket? Ou como é que o teu time te convence a adotar uma tecnologia? Esse processo de migração, ele é simples? Você só traz uma ideia e mostra pra galera? Essas ideias costumam vir de onde? Cara, tudo nasce com uma POC, assim, tudo nasce com alguém, não precisa ser eu, não precisa ser uma liderança específica, pode ser, algum dev diretamente, assim, mas, cara, nasce com tipo: "Ah, eu acho que a gente poderia fazer diferente". E aí, beleza, a pessoa cria uma POC, tipo, e a POC geralmente é pegar algo que a gente já tá resolvendo de alguma forma, só que fazer de outra forma. Então, sei lá, a gente tá. Ah, eu acho que esse serviço aqui que a gente fez deploy, a gente deveria estar usando, sei lá, serverless. Ah, por quê? Não, porque eu acho que a gente ganharia mais escalabilidade, mais performance. Blá, blá, blá. Beleza. A pessoa vai lá, copia. É claro que não vai copiar a aplicação inteira, mas pega uma funcionalidade, digamos, uma funcionalidade que é a mais importante, uma funcionalidade muito legal, assim, e reimplementa ela com a tecnologia que a pessoa está querendo trazer. E aí aquilo lá vira, da POC vira geralmente sexta-feira à tarde a gente faz, eu não participo de todos, mas a gente chama de Chapter Dev, que é basicamente todos os devs se reúnem para a gente discutir, avanços técnicos, essas coisas assim. E aí essas POCs elas vêm à tona, e geralmente elas são compartilhadas com o restante do time, para o restante do time opinar, entender, cara, beleza, eu já vi isso, outra pessoa, quem sabe, já testou aquilo, poder opinar. E dali sai uma opinião se a gente vai seguir com aquilo ou não, e entra num roadmap de tarefa, praticamente, assim, se a gente vai implementar aquilo ou não, né? Eh, então aquilo começa a ser tratado dali pra frente como uma task como qualquer outra, assim, né, uma evolução técnica, mas é uma task porque ela consome tempo, precisa seguir o processo padrão que qualquer outra task seguiria. Perfeito. E você, como CTO, você tem esse voto de Minerva, fica mais pro tech lead decidir? E, pô, qual que é o teu papel como CTO aí dentro? É mais controlar nesse nível de decisão ou você vai para outro rumo? Legal. Eh, cara, hoje, assim, tipo, nenhuma decisão ela é muito difícil uma decisão, tipo assim: "Ah, Diego decide aí o final", porque, cara, eu não tô codando no dia a dia, tipo, eu não tô no dia a dia ali, tipo,
escrevendo código para matar as tasks, sabe? Então é muito difícil eu ter uma percepção íntegra de quanto aquilo vai otimizar ou piorar o processo. Tipo, as decisões, esse tipo de decisão, assim, vai trocar uma ferramenta e tal, tem que ser um negócio que, cara, a última decisão, ela vai ser do time. Ela vai ser quem vai usar aquela ferramenta. Até porque a pessoa precisa ter um senso de pertencimento na decisão. Nenhuma pessoa vai querer... Porque é aquela, né? Tipo assim, se eu chegar pro meu time e falar hoje, cara, não, a gente vai parar de usar tal framework, a gente vai começar a usar tal framework. Beleza, o time ele pode até acreditar em mim. E ir com tudo. E falar, não, beleza, o Diego falou, vamos dar-lhe. No surgimento do primeiro problema, da primeira situação, digamos, não convencional, dificilmente o time vai conseguir ter aquele pensamento de tipo, não, galera, a gente pensou nisso, vamos continuar investindo. Não, talvez vai vir um pensamento de, cara, sabia que não ia dar certo. Tipo, isso aqui é uma ideia de maluco. Então, a decisão ela sempre precisa ser do time, né? Para o time conseguir confiar naquilo e levar aquilo até o fim, ou não, né? Ou desistir daquilo, mas com segurança que tomou a decisão que precisava ser tomada. O meu papel hoje de CTO na Rocket, cara, ele é muito mais um papel de quase que consultor técnico do que necessariamente muito ativo dentro do time, assim. Então, eu faço muito essa conexão do nosso time com o mundo externo. Então, o nosso time tá ali, tipo, matando task, criando código, criando plataforma, resolvendo problema, surge ali, às vezes, a inserção de alguma nova ferramenta, uma nova biblioteca. O meu papel é muito mais, tipo, cara, olhar para isso que a gente está construindo, identificar os problemas que a gente está enfrentando e conseguir buscar soluções fora do nosso mundinho que conseguiriam resolver aqueles problemas com uma assertividade melhor. Então, o meu papel é muito de conexão com o Tech Lead. Tech Lead geralmente é a pessoa que está imersa no dia a dia, sabe os problemas que estão acontecendo, sabe os desafios que estão sendo enfrentados, e ele me traz essas coisas e eu geralmente volto não com a solução pronta, mas volto com esperança, volto com a luz do fim do túnel. E com o que a gente poderia utilizar para resolver cada um desses desafios. E hoje eu tenho um papel muito também de, cara, sugerir, trazer possibilidades de melhorias na nossa estrutura, na nossa infra, na arquitetura. E aí, geralmente, o meu papel é muito mais, tipo, cara, levantar a bola e deixar que o pessoal corra atrás disso, crie as POCs, entenda como que funcionaria. Mas foi assim com várias coisas, assim, né? A gente mudou grande parte da nossa codebase nos últimos 2 anos, assim, a gente começou a utilizar Nest, começou a utilizar GraphQL, começou a usar TypeScript, começou a utilizar Kafka, começou a utilizar Next, começou a utilizar várias coisas começou a usar Stitches. Eu poderia ficar listando 1000 coisas aqui, mas são coisas que a gente vai tendo que se moldar ao longo do tempo, né? Então, geralmente eu faço muito esse papel de, cara, mostrar para o meu time que essas ferramentas existem e que elas poderiam estar resolvendo problemas ali dentro. A decisão se eles querem utilizar ou não é muito mais do time. Aí eles vão testar e por aí vai. Show. E quando é que você percebeu que não fazia mais sentido codar e sim só ser mais um consultor e levantar a bola? Porque imagino que no começo da Rocket, você ali como fundador fazia um pouquinho de tudo. Costuma ser assim em startup. Não sei se foi o caso da Rocket. Mas quando foi essa migração para você mudar a tua percepção e deixar mais as coisas para a equipe? Cara, é que o meu caso, ele é um caso muito específico, assim, né? Porque eu sou CTO, mas eu trabalho com educação. Então, pode pensar que mais de metade do meu tempo ele está consumido por criação de conteúdo. Então, é Ignite, é YouTube e tudo mais. Então, do tempo que sobra, eu tenho que utilizar esse tempo muito bem. Muito bem, assim. E para isso, na minha opinião, utilizar esse tempo bem não é codando. Porque codando, eu sei que a qualidade do que vai sair do meu código ali, ela não vai ser muito diferente, ou até vai ser idêntica da qualidade de outro dev ou outra dev aqui do time. Agora, o que eu consigo fazer, que eu sei que eu sou bom, que eu vou conseguir agregar mais pro time, e vou conseguir entregar com uma qualidade superior.
E daí eu comecei a olhar pra esse mundo, assim, eu sei que e aí eu comecei a perceber que, cara, eu sou um cara que por eu estar no ecossistema de educação, eu tenho acesso a muita gente. E eu tenho conexão com muita coisa, com muita empresa, com muitos outros CTOs, com muitas outras lideranças, com muitos devs, e eu acabo conseguindo quase que criar um gráfico na minha cabeça, um relatório na minha cabeça, de, cara, de tendência, de mercado, de resolução de problema. Então, eu percebi que eu fazendo essa ponte, eu sou muito mais eficiente para o time do que lá codando. Mas é por causa do meu cenário específico, e cada pessoa vai ter um cenário específico. Se eu hoje fosse apenas CTO, né, e não que seja pouca coisa, mas apenas na parte técnica e não na parte de educação, eu acho que eu ainda gostaria de ter um pouco mais de contato, com o código, não necessariamente criando task ali, mas eu acho que é muito importante qualquer pessoa de gerência dentro de um time de desenvolvimento ser da área de desenvolvimento e estar ativo dentro da área de desenvolvimento de alguma forma. Porque a pior coisa que tem é você, como dev, ter uma pessoa que está te liderando que você não tem, que você eh, não sente admiração pela pessoa, sabe? Não sente tipo, cara, não, se eu tenho um problema, eu sei pra quem perguntar. A pior sensação é você tá com um problema ali no dia a dia e pensar, cara, não interessa se eu levar isso aqui pro meu gestor, pra minha, qualquer liderança que seja, a pessoa não vai saber me responder. Tipo, a pessoa não tem, ela não tem nada pra me agregar, sabe? Isso é muito ruim, né? Ou que a pessoa não entende, não sabe nada de desenvolvimento no geral, assim. Aí vira aquela famosa, tipo, cara, a pessoa ah não, tem essa task aqui pra tu desenvolver, acho que tu consegue resolver em um dia, né, é só botar tal coisa. Mas, pô, a pessoa não sabe tudo o que tá rolando ali por trás, né. Então tem esses problemas aí, eu acho que, CTO, tech lead, são pessoas que, cara, é claro que cada empresa trata de uma maneira diferente, mas são pessoas que, cara, não podem, se despedir do código, assim, pra sempre, sabe, tipo, de botar a mão na massa, mesmo que sejam em projetos paralelos, assim, pra, tipo, tem que ser pessoas que estão atualizadas, sabe, senão o time não sente admiração, o time já não vê como referência, e eu acho que é muito ruim, assim. E Realmente. aí, Diego, sobre essa questão de se manter atualizado que você acabou de falar, como o seu caso é mais específico, você fica mais na parte de educação, certo? E como que você faz para se manter atualizado dentro do seu time, para manter essa atualização sua interna de como está funcionando o time, de como que eles estão trabalhando, do que eles estão fazendo e tudo mais? Como eu falei, eu tenho um contato muito próximo com o tech lead, então, tipo assim, semanalmente a gente conversa pra discutir sobre, cara, desafios, e os próprios desafios, geralmente, eles me mostram pra onde que a gente tá evoluindo. Só que eu sou, tipo, meio, eu gosto de acompanhar de uma maneira assíncrona, assim. Então, tipo, cara, nos próprios canais que os devs conversam, nas discussões, nas próprias pull requests que são enviadas para o GitHub, geralmente eu já consigo, tipo, ir entendendo para onde que a gente tá caminhando. Eh, e, cara, assim, eu participo da grande maioria dos grupos, né, das reuniões, dos comitês, seja lá como chamar, assim, que é da onde saem as estratégias da empresa. Então, com base nas estratégias da empresa, eu sei para onde que vai caminhar o nosso produto, sabe? O produto, ele reflete. Isso é uma parada que eu sempre falo, assim, e é uma parada que a gente falou e frisou pro time de desenvolvimento aqui na Rocket, e várias empresas eu acho que precisam frisar para os seus times, assim, que é tipo, a Rocket, cara, ela não é uma empresa de desenvolvimento. A gente é uma empresa de educação. Tipo, o software que a gente desenvolve aqui dentro, ele só tem um propósito de servir à educação. Ele não tem um propósito de ser um software por si só. A gente não vende software. Tipo, a gente vende educação. Então, o software, ele acompanha a estratégia de educação da empresa. E não o contrário, né? Tipo, a gente olha para o software e não, vamos pensar em que a gente vai. Não, não é assim que acontece. É, E é isso, assim, eu acho que essa é a minha forma de acompanhar o time. E, cara, tem dado certo, assim. É claro que eu não fico ciente dos mínimos detalhes, e nem é o meu propósito, né? Tipo, qual biblioteca o pessoal tá usando para fazer tal coisa? Isso aí pouco me importa, na verdade. Né? Eu acho que o ponto mais são essas coisas mais macro, assim, que aí precisam de talvez
a minha experiência, talvez, para tipo, guiar alguma coisa assim, sabe? Importante deixar o time com uma certa autonomia, né? Para eles conseguirem tomar decisões sem a necessidade de você o tempo todo. Isso é bem legal. Diego, justamente nessa parte da educação, né? Tipo, as tecnologias que vocês usam na Rocket, por exemplo, vocês estão testando uma liga nova e tudo mais. Vocês também usam isso como métrica para trazer para os conteúdos da própria Rocket City, como o Ignite ou a NLW e tudo mais? Ou talvez o contrário, né? Usar o que está dentro do Ignite para dentro da Rocket. Eu acho que não existe um caminho, tipo, um caminho único, assim, que as coisas fluem. Tem muita coisa que, cara, assim, a gente sabe que dentro de empresa não tem como tu avançar a tua aplicação, né, a nível de biblioteca, tecnologia, na mesma velocidade que, tipo, avança a versão de framework, essas coisas assim, sabe? Então, tipo, sei lá, a versão do Next que a gente tá usando na nossa aplicação é a versão 11 ainda, sabe? Tipo, é... isso para várias outras coisas, assim. E geralmente, cara, educação, assim, é muito difícil eu ensinar algo que eu nunca tenha usado um pouco mais de tempo, assim, pra, tipo, ter garantido que aquilo faz sentido, sabe? Tipo, não, eu vi uma outra pessoa, eu vi uma outra empresa falando sobre, aí eu vou pegar e vou, tipo, gravar um vídeo sobre aquilo. É muito difícil, porque provavelmente meu vídeo ele vai ser muito superficial, porque se tu não colocou aquilo em produção, se tu não testou aquilo, provavelmente tu não sabe as dores de cabeça que aquilo vai dar, e tu não vai nem ensinar como resolver as dores de cabeça pra outra pessoa que tá do outro lado da tela, assim. Então, eu sempre tento cuidar bastante com isso, de, tipo, só produzir material que eu já tenha utilizado em pelo menos algum projeto. É que aqui na Rocket, cara, assim, a gente tem muito projeto. Esse é o ponto, sabe? Essa eu acho que é a parte mais legal da coisa, que, tipo, se eu quero testar uma feature nova do Next 13, eu não sou obrigado a atualizar o Next 11 que a gente tem na plataforma pro 13 para então eu poder testar. Tipo, cara, a gente lança projeto toda semana, sabe? Tipo, anteontem, acho que foi ontem, a gente lançou o quiz de React. Tipo, é um quiz lá de 20 perguntas em React, a pessoa consegue, ao final, acessar o relatório e tudo, e depois tem a Masterclass. Cara, tudo isso foi desenvolvido, tipo, com várias tecnologias que eu queria testar em produção, e agora tem milhares de pessoas usando, a gente nem, tipo, divulgou o quiz, já, tipo, tinha ontem, acho, 7.000 pessoas que tinham completado o quiz, e ou seja, eu consigo testar em produção tecnologias que eu tinha interesse de, tipo, trazer para ensinar e tal, e às vezes não tinha segurança. Então o quiz eu desenvolvi todo com Next, usando TRPC e usando um banco de dados que eu nunca tinha utilizado ainda, que era o PlanetScale, que eu não tinha usado ainda em produção. Então, tipo, cara, eu peguei. Isso que é o legal de tu ter vários projetos. Tu pode pegar, tipo, várias tecnologias diferentes, resolver aquilo lá com tecnologias diferentes e tu vai criando percepções de como cada coisa funciona, o que é mais produtivo, o que é mais performático, e tu vai tomando opiniões, assim. Então, geralmente, a gente faz bastante isso aqui na Rocket. É importante saber que cada tecnologia é boa para uma situação específica, né? No JavaScript a gente tem essa cultura de utilizar uma coisa, de utilizar várias coisas para fazer várias situações diferentes, mas fora do ecossistema do JavaScript, como você mesmo chegou a falar, é muito focado numa coisa só, né? O Python tem o Django, o Ruby tem o Rails, e você pouco escuta falar das outras coisas ao redor, mas, por exemplo, poderia ter uma biblioteca que resolveria um problema que o Django tem, mas ninguém nunca ouviu falar porque não tem essa cultura, e eu acho que uma das coisas que a comunidade do JavaScript tem é essa vontade de testar coisas novas para saber em quais situações você deveria usar e chegar a uma performance melhor, né? É. Eu acho que isso até a gente vê um movimento que aconteceu grande agora do Rust, né? Dentro do ecossistema do próprio TypeScript, né? Eu vi os primeiros movimentos do Rust sendo agregado ao ecossistema JavaScript lá com
um projeto, acho que era NAPI, né? Tipo, era NAPI, que era o Node API, um projeto de tu conseguir chamar funções Rust dentro do Node de uma maneira mais baixo nível, para tu não perder performance. E aí o Prisma, que é o RM de Node, usava esse NAP da vida aí por baixo dos panos. E aí eu comecei a ver isso surgindo e tal. E, cara, era interessante. O Rust, ele fez um movimento muito, assim, um J quase, né? Assim, a gente viu ele vindo ali devagarzinho, 2020, né? Aí, cara, quando o pessoal descobriu sobre a performance do Rust anexado a essa parte de tooling para JavaScript, cara, assim, começou a surgir uma infinidade de ferramenta, né? Hoje o Rust é basicamente a linguagem número 1 para toda a parte ferramental do ecossistema JavaScript. E aí a gente começou a ver um monte de ferramentas surgindo, né? O SWC, é, o Tauri lá, que é o Electron com Rust, o próprio TurboPack agora, né, da Vercel. Cara, um monte de coisa, assim, que começou a surgir por volta do ecossistema com Rust, que é exatamente isso, assim, entender para que cada tecnologia, aonde cada tecnologia brilha, né? Se tu vai pegar, vou pegar um Rust e vou desenvolver uma API REST. Porra, cara, tipo, que burrice, cara. Tipo, tu vai pegar uma ferramenta nova, tipo, com um ecossistema todo novo para desenvolver uma parada que, sei lá, tu podia fazer com PHP, ia dar o mesmo resultado, sabe? Então, tipo assim, é tu saber para que cada tecnologia serve e usar ela com esse propósito. Eu tava vendo aqui uns posts em blog, discussão no Twitter semana passada, de Rust sendo usado especificamente para funções serverless, porque como o Rust ele tem praticamente zero dependências, colocar o Rust no ar é muito rápido. Se eu não me engano, era 30 e poucos milissegundos. Enquanto tu subir o Node, já era quase 200 milissegundos. Ou seja, e Go, que é para ser uma das tecnologias muito mais rápidas, era algo tipo 90 milissegundos, 100 milissegundos. Ou seja, Rust, cara, era a tecnologia com o menor boot time entre todas as linguagens que a gente tinha disponíveis ali para testar. E aí o pessoal começou a testar ela dentro desses ambientes. Mas, cara, assim, eu acho que isso aí que tu falou é super importante, assim. Eu acho que entender aonde cada tecnologia brilha para tu conseguir escolher a melhor tecnologia para determinado problema, assim, isso é super importante e é uma coisa que quanto mais tempo passa na tua carreira, menos clichê, digamos, essa frase fica e mais mundo real ela fica, assim. E é importante saber também que nada é fixo para sempre, né? Às vezes uma tecnologia vai ser a que mais brilha agora, mas daqui a uns 2, 3 anos vai ter uma nova. Então é importante manter sempre a mente aberta para aprender sempre tecnologias novas e estar sempre de olho no que está acontecendo na comunidade, mesmo que não esteja inteiramente ligado à sua área, né? Exatamente. Porque saber o contexto em volta de você é bem importante, porque às vezes afeta você sem você saber. Como é o negócio do Hut aí. Diegão, cara, já mudando um pouquinho de assunto, eu queria ver qual que é a tua opinião na evolução da carreira do dev. Porque há pouco tempo atrás a gente tinha um webmaster, a gente tinha vários cargos que não existem hoje mais, e eu quero saber qual a tua opinião de como esse ecossistema vai estar no futuro, principalmente com a entrada de inteligência artificial, do ChatGPT. Eu sei que isso é algo que está sendo bem efervescente na comunidade, um monte de gente deve estar te perguntando, e levando em conta tudo isso que tem saído do ChatGPT e o fato de que ele fez esse roteiro, e inclusive essa pergunta, o que me assusta bastante, qual é a influência que você acha que ela vai ter na nossa carreira? Tem o fator inteligência artificial na carreira de dev e tem o fator de para onde que eu acho que as carreiras de desenvolvimento elas vão caminhar, assim, eu acho que são duas coisas. Respondendo primeiro de para onde que as carreiras vão caminhar e depois sobre a inteligência artificial, eh, eu acho que dificilmente isso para todos os casos, porque
a gente sabe que as coisas elas não caminham na mesma velocidade para todos os contextos, digamos assim. Mas vamos pegar aí, digamos, as empresas que os devs querem trabalhar, as empresas startups modinhas, sei lá, essas coisas assim, que é onde a maioria dos devs gostaria de trabalhar. Eu acho que não vai existir mais um cargo específico, sabe, de engenheiro de software, ou de desenvolvedor front-end, ou desenvolvedor back-end. Eu vejo cada vez mais surgindo pessoas que elas estão muito mais conectadas ao negócio do que necessariamente conectadas só com o código, sabe? Eu vejo cada vez mais cargos que eles são responsáveis por refletir a ideia da liderança, da gestão, do CEO, de sei lá quem, da empresa, em código, em aplicação, de uma maneira mais direta, sem muitas etapas. E não é que eu queira acabar com o cargo de PM, PO, sei lá o que das quantas, mas eu acho que a gente vai ter cada vez mais devs conectados com o negócio. E isso eu acho que é onde vai estar o real valor das pessoas melhores pagas dentro do nosso mercado. São essas pessoas que ocupam essas posições, que a gente já vê várias empresas tendo pessoas nesse formato. E aí o nome do cargo, eu acho que é irrelevante, mas porque são vários cargos, né? E isso no final das contas é só um nome para tu colocar no teu LinkedIn. Então, é muito difícil dizer para onde que a gente vai evoluir nessa questão de cargos, de carreira, de desenvolvimento e tudo mais. Mas se eu fosse ditar uma tendência, é devs mais conectados ao negócio. Então, se alguma pessoa quer se preparar para as próximas etapas, independente de que posição você tá, esteja mais próximo do negócio. Tipo, entenda sobre o negócio, porque o seu trabalho é traduzir estratégia em código. Sim, é literalmente isso. E sobre a questão da inteligência artificial, especificamente, assim, eu acho que já foi falado milhares de vezes isso, mas, cara, inteligência artificial é uma daquelas coisas que, tipo, não é um hype. É claro que tá em hype. E quando tá em hype, surge muita coisa que não é o real valor que aquilo vai trazer. É tipo web descentralizada, que, tipo, quando tava em hype, surgiu lá o PNG, vender PNG em formato NFT e, tipo, ficou um hype até que não sabia o que que era isso, queria comprar, queria participar. E, cara, agora ninguém mais fala disso e o web descentralizado está sendo utilizado para o propósito que deveria estar sendo utilizado. E eu acho que é a mesma coisa dentro de inteligência artificial. Hoje, tipo, qualquer coisa que está surgindo vem com o nome inteligência artificial, por causa que quer aproveitar o hype, né? Então tem muita coisa que não, às vezes não tem nada a ver, que por baixo dos panos é só uma fat, uma requisição fat ali para pro próprio chat GPT, e aí traz e fala, não, nosso produto tem inteligência artificial. Beleza, mas calma, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento e ainda vai levar mais uns 2, 3 meses para a gente. Beleza, voltamos agora e agora vamos entender o que que realmente disso aqui vai ser utilizado no dia a dia. E uma coisa é certa, a gente vai cada vez mais utilizar a inteligência artificial para resolver problemas do nosso dia a dia. Isso vai eliminar a necessidade total de um programador? Não, óbvio que não, cara. Tipo, não tem lógica. Mas o ponto é, a maioria dos devs, das devs que conseguirem utilizar a inteligência artificial para facilitar o seu trabalho, melhor. A gente vê o GitHub, né, batendo aí na própria landing page do Copilot falando em quê? Produtividade. O Copilot não tá falando lá em substituir dev. Não tá falando em, contrate menos devs. Não, cara. É aumentar a produtividade. Por quê? Pra quem que o Copilot vende, no final das contas? Tipo assim, pensa num time grande. Pensa num time, sei lá, nem vou botar grande, vou botar 200 devs. Copilot custa $10. É fácil um time de 200 devs conseguir o Copilot pra todo mundo? Não é. As empresas vão liberar budget? Não vão. Vou ser sincero pra vocês, não vão. Mesmo se fosse $1 já ia ser difícil. Por isso o Copilot tem que vender pra quem?
para as empresas. Para eles venderem para as empresas, eles têm que trazer qual discurso? Produtividade. O teu dev que programa hoje 1x vai conseguir programar 2x caso ele esteja utilizando o Copilot. E se vocês acessarem a landing page do Copilot, vocês vão ver que é isso. Eles batem produtividade em toda a seção que tem landing page. Agora, o ponto por trás disso... E aí eu esqueci o que eu ia falar, mas eu tava com um ponto aqui na cabeça. Mas, TDAH, o Maicon, se fosse essa hora, ele já ia falar pra mim, ô, TDAH, Diego, eu falei pra ti, não sei o que. Mas o ponto por trás do Copilot do Copilot não, de qualquer inteligência artificial é como que a gente usa isso pra gente ser mais produtivo, sabe? Lembrei do ponto que eu queria trazer. O Copilot vende produtividade para as empresas, cara, por quê? Porque a gente tá num momento de mercado onde produtividade, alta performance, eficiência operacional são as coisas mais procuradas pelas empresas. E aí, puxando um assunto que, cara, vocês nem iam puxar aqui, mas tipo, algo que, cara, assim, é importante a gente entender, cara, é importante a gente entender como deve, o que tá acontecendo no mercado, se a gente quer saber qual que é o nosso próximo momento, sabe? Tipo, o que tá acontecendo no mercado agora? Acabou a mamata de grana, acabou a grana de investidor sendo jogada de um lado pro outro, acabou a startup que fica 5 anos queimando caixa e não consegue ter lucro e não consegue ter eficiência. Acabou isso, pelo menos por agora. Nesse momento, a gente tá olhando pra performance, a gente tá olhando pra eficiência. Quando a gente olha pra isso, o que se destaca? Produtividade, como que eu consigo fazer mais com menos. Ou seja, por isso que o momento da IA, ela tá muito propício. Porque IA é literalmente isso, é a gente fazer mais com menos. É a gente conseguir facilitar, acelerar o trabalho de um profissional com alguma ferramenta que vai conseguir fazer aquela pessoa produzir 3 vezes o que antes ela produzia 1, por causa de trabalho repetitivo e tudo mais. E a pessoa só precisa, sei lá, fazer um check-up naquilo, verificar se o que foi gerado no final tá certo. E aí pode ser vídeo, áudio, texto, qualquer coisa. Então, assim, é muito importante a gente como dev, assim, a gente tem que estar ligado no movimento global como um todo, assim, sabe? Não adianta uma pessoa que tá aqui, se eu perguntar pra pessoa, qual que é teu sonho? Meu sonho é trabalhar na gringa. Beleza, aonde? Em qual país? Eu quero trabalhar na França. Tá, então me fala, como é que tá o mercado da França? Como é que tá pra onde que tá caminhando o mercado? Tu tem que estudar muito atrás, sabe? Tu tem que estudar, não é só estudar a tecnologia, tu tem que estudar, cara, se tu quer trabalhar nos Estados Unidos, então beleza, vai olhar qual que é o cenário econômico dos Estados Unidos, pra onde que tá caminhando, o que isso vai impactar nas contratações, se tu deveria mudar teu plano, não deveria. Então, assim, eu acho que a discussão que eu tô querendo trazer pra trás, assim, cara, tudo no final das contas tem um propósito comercial, tem um propósito maior, assim. Então, desde a escolha da ferramenta que a gente tem, desde por que IA tá no hype agora, né? Será que IA estaria no hype agora? Será que IA tá no hype agora só por causa da tecnologia? Só por causa do efeito que ela tem? Porque, cara, a gente já tinha aí o OpenAPI, já tava há quanto tempo aí aberto a público? O pessoal, tipo, lançou agora. Não, mas já tava 1 ano, acho, pra mais, assim, né? E agora que começou, tipo, cara, um hype tremendo. Mas é porque, cara, as pessoas estão olhando cada vez mais pra eficiência, pra produtividade, pra conseguir usar essas ferramentas em prol de atingir um resultado mais rápido, né? Um resultado mais certeiro, sem ter que investir tanto. Porque, cara, as empresas não têm mais os rios de dinheiro pra investir como tinha antes, tá ligado? Eu acho que é isso, assim, uma visão um pouco mais geral. E é importante você ver que realmente é uma coisa que funciona, porque, como o Taveira falou, a gente usa o OpenAI para fazer as perguntas e os roteiros dos vídeos. E, tipo, não é que ele substitui tudo. A gente faz uma filtragem, mas ele te ajuda a, pelo menos, você chegar numa ideia, de você saber o que você quer falar, de você ver mais palavras que podem te gerar um clique na sua cabeça para você conseguir criar um conteúdo. Então, na maioria das vezes que a gente faz, a gente coloca um tema lá, ele vai gerar vários tópicos, e daí a gente vai pegando partes picotadinhas
e montando nos tópicos que a gente tem aqui que nós hosts ficamos aqui do lado para fazer as perguntas, né? E é uma coisa que já está funcionando e já acontece. Então, tipo, não é o futuro é a inteligência artificial. Não, a inteligência artificial já está sendo usada, só que alguns hypes exageram. Dessa coisa de, vai trocar o dev, não sei o quê. Mas tem que ter alguém que saiba usar e tem que ter alguém que dá manutenção. Então, não tem essa de substituir os devs. Não, tipo, cara, se a inteligência artificial te substituir, tipo, pelo amor de Deus, cara, alguma coisa você tá fazendo muito errado, assim, tipo, só tá cuspindo código. Tipo, e se teu trabalho hoje é só cuspir código, então realmente pode ficar preocupadíssimo, porque talvez vá te substituir, sabe? Acho que existe algo que a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir, que é, cara, toda a nossa capacidade de contexto, de, tipo, de momento, que, cara, a gente tem essa capacidade de discernimento ali em tempo real, né? Diegão, você falou que no futuro você acredita que não tenha mais cargo de front-end e back-end, seja tudo um cargo só, que esteja mais integrado com o negócio. Uma das coisas calma, assim, não é que não vá ter, né? Tipo assim, eu acho que a gente vai ver um movimento do mercado indo para um caminho como esse, assim. Mas, cara, vai existir o cargo lá que tu citou de webmaster até 2050, assim. Então, tipo, as empresas elas não conseguem acompanhar e às vezes nem tem necessidade real de acompanhar essa evolução, digamos assim. Você acha que hoje em dia não vale mais a pena ou é melhor você... No caso, não vale mais a pena você se focar em uma tecnologia só ou vale mais a pena você tentar ser generalista para seguir para esse cargo do futuro? Eu acho que não, tipo, não tem uma resposta, tipo, exata, assim. Eu acho que a questão de valer a pena cada pessoa tem tipo, dependendo do teu objetivo, vai mudar muito o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena, sabe? Eu acho que por isso que é uma parada que eu sempre falo, tipo, primeiro define o teu objetivo e depois vai olhar pra que tu vai estudar ou deixar de estudar. Existe, cara, existe as coisas que nunca mudam, assim, tipo, existe uma base fundamental da programação, existe a base do front-end, a base do back-end, como que as coisas funcionam, que, tipo, isso nunca muda de tecnologia para outra, assim, por mais que alguma tecnologia seja muito boa em resolver alguma coisa, outra tecnologia seja boa em resolver outra coisa, existe uma base que ela é constante, que ela não muda, assim, e os teus aprendizados, eles nunca são jogados fora, assim, não é porque tu investiu muito tempo da tua carreira aprendendo front-end que necessariamente quando tu for programar uma aplicação back-end, tu vai pegar todo aquele aprendizado e vai jogar fora. Não é assim que funcionam as coisas. E eu acho que a nossa... Eu acho que isso, tipo, existiu uma curva, assim, na comunidade, assim, eu acho que começo ali de 2015, 2016, 2017, existiu sempre muito esse hype por volta de full stack, tipo, todas as pessoas deveriam ser full stack, e 2019, 2020, 2021, isso até, tipo, deu uma reduzida, assim, as pessoas cada vez mais especialistas, mais focadas em uma tecnologia específica, um conjunto ali de tecnologias dentro do front-end ou do back-end. Só que, cara, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam ter um quê de full stack em algum momento da carreira, assim. Eu acho que principalmente para onde eu acho que os devs vão caminhar, a carreira de dev vai caminhar no futuro, as melhores vagas ali que eu falei antes, mais conectadas com o negócio vão caminhar, vão exigir pessoas que sejam um pouco mais generalistas, sabe? Eu acho que, como eu falei, assim, é super importante a gente sempre olhar para o momento de mercado, porque tudo, cara, seja educação, seja, cara, tudo gira em torno do mercado. A gente não estaria fazendo aqui esse podcast se todo mundo aqui tivesse desempregado ou se todo mundo aqui tivesse não tivesse motivado com o que vem pela frente, sabe? Então, sempre olhar para o mercado, assim, cara. E se a gente olha para o mercado e a gente está vendo um período de buscar eficiência, de buscar fazer mais com menos, de buscar, cara, assim, a gente tem que respeitar isso porque isso vai refletir diretamente no nosso dia a dia, assim. Por isso, eu acho que todas as pessoas deveriam ter esse quê de generalista em algum momento da carreira, assim. Perfeito. E com essa mudança do mercado, eu sinto que ano passado e nos anos anteriores era muito forte as empresas prezarem pela saúde mental, para evitar o burnout,
e agora nesse momento de eficiência que está tendo muito layoff, e eles querem fazer mais com menos, me parece que o momento do burnout vai voltar. Eu não sei se isso é uma impressão tua também, o que você acha sobre isso, mas eu gostaria de saber qual o movimento, se é um movimento natural, se as empresas devem voltar para o que era antes, e como se prevenir para não cair nessa de tentar produzir muito, para não, talvez, perder o teu emprego e sair dali com um problema. Vão ter situações que, cara, a gente vai ter que enfrentar, entende? Tipo, e o negócio é que, cara, existem empresas que elas sempre tiveram a mentalidade de eficiência desde o day one, assim, desde o primeiro dia. E existem empresas que tinham a mentalidade contrária. Mentalidade de crescimento desenfreado, queimando caixa nos primeiros anos de operação. E aí é muito tu olhar pro momento e ambiente que tu tá agora, entendeu? Tipo, cara, pô, eu tô numa empresa que nunca deu lucro, que sempre olhou só pra queimar caixa, pra eficiência operacional. Ah, tô. Beleza, então me acende alguns gatilhos que eu tenho que tomar mais cuidado. Mas não é que, tipo, pô, do dia pra noite tu vai. Alguns sim, né? Mas, tipo, não é que do dia pra noite tu vai simplesmente ter que, tipo, mudar totalmente a forma que tu programa. Cara, não, é, é aquela, cara, tipo assim, tá rolando muito layoff, tá rolando muita demissão. Tá, cara, mas assim, a maioria das pessoas vai conseguir se reposicionar. A maioria das pessoas que tá saindo vai conseguir se reposicionar. E eu não tô querendo ser otimista demais, assim, mas, cara, a maioria das pessoas, elas estavam posicionadas nessas empresas porque elas são boas, cara. Elas são boas e elas vão conseguir ser reposicionadas. É, porque a demanda, ela ainda é muito maior do que a oferta que a gente tem. É, agora, se tu já tá numa empresa, e por isso que é bom, por isso que é importante tu sempre olhar para o negócio, né? Que eu falo, deve mais próximo do negócio. Se tu tá numa empresa que, cara, já olhava para lucro, já olhava para eficiência operacional, já olhava para alta performance, é, mesmo antes desse momento de mercado, cara, não, provavelmente tipo assim, se essa empresa pensou corretamente, ela já, tipo, antecipou esse momento do mercado e já regularizou talvez o tamanho da empresa, o tamanho do time, as prioridades, as coisas assim. Ou vai regularizar, mas vai ser tipo num impacto muito menor pro time, assim, sabe? Agora, é muito difícil, cara, dizer, tipo, o que que vai acontecer, tipo, é, nas pessoas, o que que tá acontecendo com todas as pessoas, tipo, atingidas por esse momento de mercado, assim, sabe? Tipo, é claro que é um baque para muita gente em muito momento. O mercado, ele dá uma. Mas, cara, eu acredito, assim, acredito fielmente que essas pessoas elas vão conseguir se reposicionar, como eu falei, a maioria das 95% delas, é, com posições semelhantes às que elas já ocupavam, né? Não é que 5% não vão conseguir se reposicionar, mas talvez não com a mesma posição que já estava ocupando, porque, cara, a gente sabe que o mercado estava inflado, assim como eu falei, o mercado estava gastando dinheiro e tinha gente que, cara, é chato falar isso, porque, cara, eu vendo educação e eu vendo, de certa forma, um sonho em falar para as pessoas que, tipo, você vai poder ganhar dinheiro, né, trabalhando como deve, mas, cara, eu tenho que ser chato e ser realista em falar, cara, tinha gente que tá ganhando 10 que não deveria estar ganhando 10, cara, deveria estar ganhando 3, deveria estar ganhando 4, sabe? E, tipo, agora, sei lá, tipo, é uma merda a situação que tá acontecendo agora, mas talvez essas pessoas não vão conseguir mais ganhar o mesmo valor que elas ganhavam antes e, sei lá, o mercado tá uma loucura, assim. Diego, isso está muito correlacionado também, porque, tipo, a gente vê muito, principalmente nas reportagens, falando que o mercado de TI, por exemplo, tem tantas vagas disponíveis e tudo mais. E aí, tipo, com essas questões de layoffs que a gente vê hoje, você, tipo, vê alguma correlação em relação a isso? Porque, tipo, a gente sabe que no mercado de TI tem um déficit muito grande, né? Que, tipo, precisa bastante de dev. E aí a gente vê a questão dos layoffs acontecendo hoje. E aí, tipo, como é que você vê isso e tudo mais? Cara, como eu falei antes, assim, existem tipos de empresas, sabe? Existem modelos de negócio
E se tu for analisar, tipo, a maioria, e não todas, das empresas que elas estão passando por algum tipo de layoff, elas têm um modelo muito semelhante. Elas têm sabe, uma estratégia muito semelhante. Então, não é que os outros tipos de empresa pararam de ter vagas. Nem essas que tá acontecendo os layoffs, eles às vezes, nem essas eles tiraram as vagas, eles continuam contratando. Só que tá num momento de reajuste do mercado, digamos assim. E, cara, não, é, é complexo, assim, porque eu não tenho conhecimento pra, tipo, determinar, não, foi um erro nesse momento, um erro de quem, erro de. Cara, assim, é erro de gestão, que, tipo, cara, é muito louco a gente chegar no momento, tipo, pô, é, sei lá, de um dia pro outro eu ter que demitir, tipo, 2.000 pessoas. Eu fico pensando isso, tipo, cara, é muito louco, tipo, pra mim só se, tipo, sei lá, trocou o CEO, a pessoa chegou lá dentro e falou, cara, tem que demitir 2.000 pessoas. Porque, cara, não é um negócio que tu vê do dia pra noite, sabe? Tipo, por isso, cara, geralmente as empresas, e aqui já puxando pra um lado muito mais empresarial, assim, né, mas o melhor dos mundos seria se as empresas fossem, tipo, percebendo, cara, não, pera, já não estamos indo tão bem como era antes. Então, cara, o time ele tem que refletir o resultado, né? Tipo, pô, se o resultado não tá bom, então aos poucos você vai demitindo as pessoas, as que estão performando menos, as que estão menos alinhadas com cultura, né? E não 1.000 pessoas numa noite só porque isso, cara, tipo, realmente dá um baque no mercado. Mas, novamente, eu não tenho conhecimento, não tenho, tipo, estudo para conseguir, tipo, eh, trazer uma opinião mais especialista em cima do tema, assim, sabe? Sem problema, esse é um assunto muito difícil, é um assunto que depende de muitas variáveis. Tem empresa que eu acredito que prefira demitir 10.000, porque aí tem funcionário que não fica com aquele medo, sabe? Tipo, um foi demitido anteontem, um ontem, um hoje, e Por agora. isso, cara, por isso cara, é acostumar a galera, todo dia entrando gente nova e saindo gente, tá ligado? Aí o pessoal já, não, beleza, tá de boa já. Não. Já vai aquela técnica de performance, né? Para já colocar performance na base do medo. Mas é até meio assustador você pensar nisso, porque as histórias que a gente vê, né? A minha base de informação ela é mais ligada no LinkedIn, né? Eu sei que tem muita coisa exagerada por lá, mas dá para você saber o que está acontecendo no mercado, pelo menos, para depois você pesquisar por fora. Mas dá a entender que, tipo, tem pessoas que estão sendo demitidas em massa, assim, tipo, 2.000, 3.000 pessoas, que tá sendo demitida com um e-mail, sabe? Tipo, não, vou mandar um e-mail, você tá fora. É nóis, valeu, tchau. E, tipo, é um evento que tá acontecendo agora, que é um evento mesmo, tipo, um evento no mercado de tecnologia que tá acontecendo agora, que na verdade é um baque mesmo. Ninguém esperava que do Tem muita nada, empresa que tá aproveitando o timing, assim, também, né? Tipo, sei lá, tipo, aproveitando. a Amazon demitiu 12.000, então eu vou demitir 400 aqui que ninguém vai perceber, tá ligado? Então, Sim, tipo, tem empresa que aproveita o timing, mas sei lá, assim, eu não, cara, assim, eu tento ser otimista na maioria das ocasiões, assim, mas eu acho que durante esse ano inteiro de 2023 a gente vai ver um cenário bem semelhante, assim. Tipo, eu não acho que a gente vai ver, o cenário super positivo de parar de falar sobre layoffs até o final do ano, sabe. E novamente, isso não é para desencorajar quem tá procurando vaga no mercado. Novamente, existe muita oportunidade no mercado. Mas é para abrir o olho para as pessoas que estão simplesmente codando dentro de alguma empresa e não estão, tipo, olhando para a empresa como um todo, para o negócio como um todo, sabe? Tipo, então a dica é, se você está em alguma empresa e você tá com medo de layoff, cara, procura se informar mais sobre a empresa a qual você está inserido, qual você está inserida, sabe? Tipo, você sabe qual que é o momento atual da tua empresa? Tipo, Diego, eles não abrem esses dados. Pô, cara, se a tua empresa é um pouquinho maior, esses dados eles não precisam nem ser abertos, assim, tu consegue obter esses tipos de informação, assim, um pouco mais, tipo, financeira da empresa, né, de estado da empresa de diversas maneiras hoje, né. Mas, cara, assim, se tu trabalha em empresa menor,
cara, muito mais fácil. A porta ela é muito mais rápida. Você chegar numa uma pessoa de alguma liderança, falar, cara, pô, eu quero saber um pouco mais sobre como é que tá, tipo, o momento atual da empresa e tal. Cara, meu, cara, com certeza vai ser uma porta aberta, assim, bem tranquila pra você, sabe? Por isso, procurar se informar sobre o negócio é super importante. Normalmente, empresa pequena, até a relação entre os funcionários ela é mais próxima, né? Então, você tem mais essa liberdade de a gente chama de fazer perguntas invisíveis. Você vai fazendo perguntas que vão chegando a um certo assunto, né? E mesmo assim, às vezes perguntar direto também funciona. Tipo, o que está acontecendo agora? O que eu posso fazer para melhorar? Às vezes passar, às vezes ir pelo básico é a melhor opção que a gente vai ter, né? É. Chegar lá e pergunta, cara, qual é o momento de negócio da nossa empresa? E na maioria das vezes você vai receber uma resposta simples. Diegão, a gente está num momento que está acontecendo muita coisa no mercado, o mercado está se movimentando bastante e é legal se manter sempre atualizado. Eu queria saber como é que tu faz para se manter atualizado enquanto mantém o teu trabalho. Como é que você concilia esse processo de aprendizado enquanto você tem todas as suas outras responsabilidades? Se você tem alguma tática para isso e Cara, como... pra mim é muito fácil, cara, porque, tipo, o meu trabalho é educar. Então, tipo, enquanto eu educo, eu aprendo a todo momento, assim. Então, tipo, isso eu eu tenho o trabalho mais fácil do mundo, assim, tipo, pra me nesse ponto de manter atualizado, sabe. Porque, cara, tipo assim, a a maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento lança alguma coisa nova, tipo, lançou, sei lá, qualquer coisa, cara, lançou o Next 13, sei lá, eu tô usando esse exemplo muito, né, porque eu usei hoje, daí tá fresco na mente. Mas lança o Next 13, daí a pessoa olha para o código da que ele tá trabalhando em produção lá, que é o que ele tem que ver 8 horas por dia e olha, tipo, cara, eu não vou usar isso muito cedo, tá ligado? Tipo, pô, a empresa não vai atualizar o código quase nunca aqui. Então a pessoa, tipo, não tem uma porta, digamos, uma oportunidade, muitas vezes, se ela não utilizar o tempo, que ela não tá trabalhando diretamente pra conseguir testar essas coisas. Tipo, eu já não, tipo, eu posso lançou o Next 13, cara, sei lá, um dos meus trabalhos é repassar isso pra comunidade de alguma forma. Então, sei lá, eu vou fazer a cobertura do lançamento do Next 13 trazendo as novidades que houveram dentro do framework. Só ali eu já aprendi um monte de coisa, sabe. Então, tipo, pra mim, essa parada de me manter atualizado é um negócio mais tranquilo, assim, não é um negócio que eu sofro muito, sabe. É um negócio bem orgânico para você, né? Já está envolvido no seu dia a dia, meio que você precisa É. aprender para conseguir fazer o seu trabalho. Faz total sentido. Cara, eu Sonho, fui. né? De todos. É o sonho de todo mundo, realmente. Ultimamente eu tenho que, tipo, pegar sei lá, 3 horas da manhã do sábado para eu conseguir aprender qualquer coisa nova que aparecer, porque eu não tenho tempo para nada. É difícil. No meu caso, recentemente, eu acabei de me tornar instrutora, na verdade, do Senai, e aí eu fiquei muito feliz porque eu falei, pô, agora eu vou ter bastante tempo para poder estudar e me atualizar relacionado às coisas. Porque, tipo, eu venho do PHP, né, tipo, de projetos legados em PHP, então, tipo, agora eu vou poder, tipo, estar um pouco mais atualizado. Então, é bem legal essa parte de você poder ensinar, tipo, para outras É, pessoas e tudo mais. é muito bom, cara. Mas é muito bom, porque tu se mantém muito atualizado, é uma responsabilidade enorme, né, porque, tipo, você tem a responsabilidade não só de aprender aquilo, mas, tipo, você tem que repassar aquele conhecimento da maneira correta e da melhor maneira que aquela pessoa vai conseguir tirar proveito daquilo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo, pô, é muito bom, porque você pode, sei lá, se eu quiser, tipo assim, se eu falar assim: "Ah, cara, amanhã eu vou passar o dia inteiro estudando essa tecnologia nova aqui". Tipo, não tem problema, sabe, tipo, eu gerencio meu tempo ali da maneira que eu achar necessário, mas, tipo, cara, se eu quiser, fico ali estudando o dia todo, sabe. Diegão, cara, eu fui na tua palestra lá no Assemble, nos dois Assembles, e eu sei que você tem um slide de tecnologia. E lá você costuma falar sobre as tecnologias que estão novas no mercado e as que você mais acha que tem futuro, a que você acha que a galera deve ficar de olho. Então eu queria te perguntar se essas mudaram e quais são as tecnologias para você falar para a galera que você tem acompanhado e que você acha que tem um futuro da hora. Cara, nossa. As pessoas,
as pessoas elas têm essa percepção que eu tenho tipo uma lista mágica, tipo no Notion ou em algum lugar com todas as tecnologias que são é, futurísticas que a pessoa. Mas, cara, não é nada disso, assim. A questão é que eu tô todo dia vendo tecnologias novas e as que me chamam a atenção eu tiro um tempo pra testar, pra. E, cara, assim, é muito difícil eu falar pra, tipo, pô, essa lista aqui de tecnologias, porque, cara, eu esqueço, assim, as tecnologias, elas surgem na minha cabeça. É muito mais fácil tu falar, pô, Diego, se eu quero resolver X problema, quais tecnologias? Aí, beleza, eu vou ter uma lista na minha cabeça, provavelmente, que eu acho que são as melhores, assim. Mas por pra trazer um nível mais abrangente, assim, cara, eu acho que esse ano, pra quem tá no ecossistema JavaScript, assim, em geral, eu acho que tem que ficar muito de olho, né, nesse novo modelo, talvez, de framework, que ele é mais agnóstico de biblioteca de construção de interface. Então, por exemplo, o próprio Svelte, o Svelte não, na verdade, né? O Svelte Kit até daria, mas tipo assim, o Solid, com o Solid Start lá, que é um projeto deles, o próprio Astro, esses frameworks eles estão caminhando para um momento bem legal, assim, com um propósito bem interessante. Mas em questão ferramental, cara, tem tanta coisa, mano, tanta coisa, assim. E a questão é que, cara, a gente tá vivendo exatamente o tema da minha palestra lá no Assemble, né? Tipo, a gente tá vivendo a era dos serviços, assim. E a questão daqui a pouco é que a gente não tem mais, tipo, as 5 ferramentas que esse ano vão deslanchar, sabe? Eu acho que em 2023, cara, sendo bem sincero, são as 200 ferramentas, são tipo as 300 ferramentas. Porque a gente tá na era do serviço, sabe? Principalmente developer tool, assim, cara, ferramental pra dev. Tipo, esse ano vão surgir muitas, cara. Muitas mesmo, assim. E todas elas com um framework muito semelhante, assim. Tu vai perceber. Começa num projeto open source, ganha audiência, ganha star no GitHub, ganha buzz, né? Aí daqui a pouco nasce uma versão paga de algum serviço que usa aquela ferramenta open source. Cara, daria pra listar inúmeros que foram assim. E não que é errado, novamente. Mas é só justificando pra onde que a gente tá caminhando. Tipo, as pessoas perceberam que, cara, developer tooling, essa ferramental, é um mercado gigantesco, com muito investimento rolando. Muito investimento rolando. E quem conseguir se dar bem com isso. E é aquela coisa, assim, né? Isso é uma parada que eu falo bastante na palestra do Assemble. Cara, as pessoas estão começando a perceber que às vezes vale mais a pena tu pagar por um serviço do que tu desenvolver internamente, sabe? Pra muitas coisas. Porque às vezes tu olha o custo daquilo e as pessoas elas têm essa aversão a pagar por ferramenta, mas contratam o dev para desenvolver a mesma coisa que a ferramenta faria, pagando, sei lá, 4, 5, 6 mil reais, 7 mil reais por mês, sendo que na ferramenta a pessoa pagaria 500 reais por mês. E esse é o ponto, assim, eu acho que as pessoas estão começando, eu espero que as pessoas estejam começando a perceber isso, assim, que tu olha para um custo de uma ferramenta e ela custa 500 reais, cara, tu não tem que pensar que eu tô pagando mais 500 reais. Quanto que custaria para ti ter que não usar esta ferramenta, né? Então, eu acho que é isso, assim, mas é muito difícil eu listar, sei lá, cara, eu não tenho uma lista mágica no Notion que eu conseguiria listar aqui todas as ferramentas que eu acho que vão bombar, cara. Eu nem te penso, né? Você falou umas 20 vezes aí durante o podcast. Com certeza. Mas é isso, galera. O episódio foi muito bom. Agradeço todo mundo e foi muito bom bater um papo com você, Diegão. Tamo junto, cara. Obrigado pelo convite. Falou, galera. Tchau.